Olá, que bom que você nos esperou, que ótimo que você está aí. Gente, nós estamos agora no momento maravilhoso. Eu sempre falo que é o momento principal aqui do nosso programa Mulheres de Fé em Ação, que é trazer para vocês a mensagem do Evangelho de Jesus. Então hoje o Senhor colocou no meu coração para falar sobre um tema maravilhoso que é a sua ressurreição, a ressurreição de Jesus. O que aconteceu na sua ressurreição de uma forma prática e as palavras que o Senhor falou antes da sua ressurreição e depois que ele volta e aparece às mulheres e depois aparece aos discípulos. Então, vamos aqui ler no texto. Eu estou aqui com a palavra de Deus, com a Bíblia, e esse texto que nós vamos meditar está aqui no livro de Lucas, no capítulo 24, que diz assim, é um texto longo, mas eu vou lendo e eu já vou ministrando para você. Vamos lá, 24 de Lucas diz assim: no primeiro dia da semana, de manhã, bem cedo, as mulheres levaram ao sepulcro as especiarias aromáticas que haviam preparado. Encontraram removida a pedra do sepulcro. Mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, dois homens com roupas que brilhavam como a luz do sol colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão e os homens lhe disseram: por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Presta atenção. Aqui, as mulheres chegaram no túmulo de Jesus e elas foram com algumas especiarias, não é? Eles tinham esse hábito, o povo judeu, de especiarias aromáticas para... era um ritual que os judeus tinham, era uma forma amorosa. E aí, quando elas chegam lá, Jesus não estava mais. Quem estava lá e apareceu para essas mulheres foram os anjos de Deus. E o anjo disse assim, os anjos: o que você faz aqui procurando entre os mortos alguém que está vivo? Acho lindo. É poderoso isso. Os anjos estavam dizendo: vocês estão procurando Jesus? Jesus não está morto. Jesus está vivo. Gente, vamos acompanhando aqui porque Deus vai falar o teu coração. Ele não está aqui, ressuscitou. Já era o terceiro dia e Jesus falou que ao terceiro dia ele ressuscitaria. E as mulheres chegaram aqui para levar essa especiaria, para perfumar, não é, o corpo de Jesus ali, o túmulo. E quando chegaram lá, ele não estava, porque ele tinha dito que no terceiro dia ele ressuscitaria. E era exatamente este dia que as mulheres foram lá. E aí a palavra de Deus continua dizendo: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Os anjos lembraram a elas as palavras de Jesus, que Jesus havia dito que era necessário que ele padecesse, que ele passasse pelas mãos dos pecadores, porque foram pecadores, claro, porque todos pecaram, não é somente Jesus que não pecou. E eles passaram, Jesus passou por esses pecadores, mas ele foi ressuscitado ao terceiro dia, como ele havia dito. Então, quando os anjos falam isso, as mulheres lembram das palavras de Jesus. Quando voltaram ao sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 apóstolos e a todos os outros. As que contaram estas coisas aos apóstolos foram Maria Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago.
e as outras que estavam com elas. Haviam essas 3 mulheres e mais outras mulheres que em algumas versões chamamos de discípulas. E na verdade Jesus tinha muitas mulheres que eram discípulos dele. Muitas mulheres também, elas investiam, elas ajudavam financeiramente o ministério de Jesus. As mulheres são fantásticas, elas continuam sendo fantásticas e elas continuam sendo imprescindíveis nesse ministério, não é, do evangelho, para o avanço do evangelho. Vamos comigo aqui. Mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Pedro volta lá e escuta as 3 mulheres, volta ao sepulcro e quando chega lá, do jeito que elas falaram, Jesus não estava mais lá. Apenas uma faixa de linho. Algumas pessoas, alguns teólogos falam que tinha lá um lenço e que quando os judeus diriam, quando eles estavam à mesa e que eles queriam dizer que iam voltar à mesa, eles deixavam um lenço do lado da mesa e Jesus estava ali com esse tecido de linho ou esse lenço dizendo: eu vou voltar. Porque aqui, gente, era a ressurreição de Jesus. Como ele falou, ao 3º dia eu vou ressuscitar. E ele ressuscita e ele volta. Olha aqui, ele volta e ele se apresenta às mulheres e depois ele vai se apresentar aos discípulos e a um monte de gente, a muita gente. E aí acontece que no caminho de Emaús, Jesus ele vai aparecer aos discípulos. E aí, quando ele aparece, os discípulos também não creem que é ele que está falando. Olha só o que o texto diz. Naquele mesmo dia, 2 deles estavam indo para um povoado chamado Emaús, a 11 quilômetros de Jerusalém. No caminho, conversavam a respeito de tudo o que havia acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus, depois que ele aparece lá para as mulheres, ele vai para o caminho de Emaús e aparece para esses discípulos, isso no mesmo dia. Então o próprio Jesus, ele entra no meio da conversa e o próprio Jesus se aproxima e começa a caminhar com eles, mas os olhos deles foram impedidos de reconhecer a Jesus. Ele lhes perguntou: sobre o que vocês estão discutindo enquanto caminham? Olha só, eles pararam com os rostos entristecidos. Um deles, chamado Cleopas, perguntou-lhe: você é o único visitante em Jerusalém que não sabe das coisas que ali aconteceram nestes dias. Deixa eu só continuar aqui com você, porque o nosso tempo é curto. Jesus apareceu aqui, depois de aparecer as mulheres, ele aparece para esses discípulos, e os discípulos não reconhecem, e ele começa a falar, e começa a lembrar das promessas que ele havia feito, que ele ressuscitaria no 3º dia. Tem um momento aqui que ele diz assim, e os discípulos continuaram sem acreditar que era Jesus. E aí no versículo 25, Jesus vai dizer: como vocês custam a entender e como demoram a crer em tudo que os profetas falaram? Não devia o Cristo sofrer estas coisas para entrar na sua glória? E começando por Moisés e todos os profetas, explicou-lhes o que constava a respeito dele em todas as escrituras. Gente, é tremendo, porque Jesus estava explicando que tudo que ele havia dito estava acontecendo. Sabe que Jesus avisou, ele passou o ministério dele aqui por volta de 3 anos e alguma coisa, não sabemos exatamente, mas ele, o tempo todo ele falou: eu vou, mas eu vou voltar, eu vou ressuscitar, e depois que eu ressuscitar, um dia eu voltarei. E é muito importante a gente entender que já aconteceu essa promessa de que ele ressuscitaria e de que ele era assunto aos céus e agora ele está à direita de Deus. Então, isso já aconteceu. O que está faltando acontecer? É ele voltar.
O que está faltando acontecer é o Messias voltar, mas dessa vez ele vai voltar para buscar o seu povo. Vai haver o arrebatamento da igreja e depois Jesus vai voltar e todo olho verá e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor. Sabe, eu estou falando tudo isso para te dizer, no mínimo aqui, 3 coisas. A primeira coisa é que as promessas de Deus, elas são cumpridas. Tudo aquilo que Deus falou, tudo aquilo que Jesus falou na sua palavra, tanto para o mundo como para a sua vida em particular, ela vai acontecer. Então, Jesus, ele vai voltar. Você precisa estar preparado, você precisa entregar sua vida para ele, porque Jesus vai voltar. E quando ele voltar, a Bíblia diz que o arrebatamento da igreja será num piscar de olhos. Será tudo muito rápido, querido. Não vai dar tempo para esperar para nada. Hoje é o dia de você crer. Hoje é o dia de você entregar a sua vida para Jesus. Hoje é o dia de você restaurar a sua alma, o Espírito Santo, você dizer, Senhor, eu quero o Espírito Santo, você entregando sua vida, confessando ele como seu Senhor e único e suficiente Salvador. A segunda coisa que eu quero dizer para você é que se Jesus foi assunto aos céus, e ele diz aqui, vocês não sabiam que eu seria assunto aos céus e eu seria revestido de glória? E aí ele diz aqui que eles ficassem em Jerusalém, porque ele iria revestir a sua igreja de poder. Então, a segunda coisa que você precisa entender aqui nessa mensagem é que você não precisa temer a mais nada, porque o Espírito Santo está dentro de você. E o Evangelho, a Bíblia diz que é poder de Deus, é loucura para os que se perdem, mas para aqueles que creem é poder de Deus. Então você tem o Espírito Santo dentro de você. Se o Espírito Santo está dentro de você e o Espírito Santo foi derramado sobre toda a carne, e isso só poderia acontecer depois da ressurreição de Jesus, então isso quer dizer que há poder no nome de Jesus. Então isso quer dizer que há esperança para sua casa, há esperança para sua família, há esperança para sua vida, porque o poder da ressurreição sara a tua casa, sara a tua vida. O poder da ressurreição liberta a tua casa, liberta a tua vida. E eu quero te falar que Jesus, ele veio para que eu e você pudéssemos usufruir desse poder, de uma vida abundante, de uma casa, de uma família liberta. Essa pessoa que você tem orado por ela, Jesus, há poder no nome dele para libertar, há poder no nome dele para curar essa pessoa que está doente na sua casa. Imponha suas mãos, fale, declare, ore em o nome de Jesus e aguarde, porque o milagre pode acontecer, porque Jesus está vivo, ele deixou conosco o Espírito Santo para agir na libertação, na cura, na transformação da sua casa. Tudo isso que eu estou te falando é para dizer a você neste dia que há uma esperança viva na sua casa, na sua vida. Não é tempo de desistir, não é tempo de parar, não é tempo de desanimar, não é tempo de pensar em morte, é tempo de pensar em vida, porque a vida está cada vez mais vivo dentro de mim, dentro de você, que é o Espírito Santo de Deus, o Espírito de poder, o poder dunamis, que você abre a boca, repreende toda ação do inimigo, toda doença, todo vício, sabe? Em nome de Jesus, e você vê o milagre na sua casa. Eu estou aqui para te dizer, há esperança para sua família, há uma esperança para sua vida, há uma esperança para sua casa, e o nome dessa esperança cheia de poder, aliás, todo o poder, chama-se Jesus de Nazaré. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, que Deus te dê uma semana extraordinária na presença desse Deus maravilhoso que nós amamos, que é Jesus,
o Cristo. Deus te abençoe e até domingo, se Deus quiser. Um beijo no seu coração.